Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje é a nossa reflexão em Atos dos Apóstolos. E depois vamos fazer o clamor pelo fortalecimento espiritual. Para você que está ouvindo esta reflexão pela primeira vez, quero dizer que ela está sendo realizada todas as quartas-feiras neste canal 1, às 18 horas. Somente na época em que estamos de campanha que a gente muda para a madrugada. Quero pedir a vocês que já vão dando aí a sua curtição para não correr o risco de esquecer. Amém? Então vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e eu vou ler do versículo 9 ao versículo 25. O primeiro título é Simão o Mágico. Versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Versículo 11. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Olha, vocês entenderam? Veja bem, aonde era que Filipe estava? Na cidade de Samaria. E ali ele estava evangelizando o povo e pregando a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, operando grandes sinais, grandes milagres. Porém, naquela cidade, tinha um homem considerado o mágico da cidade. Ele praticava feitiçaria. E como era que ele se chamava? Simão. E por que o povo dava crédito ao que aquele mágico fazia? Porque naquela cidade existia muitos. Ele não era o único. Ele era um entre tantos. Porém, ele tentava se sobressair mais do que os outros. E ele dizia que o que acontecia com ele era o grande poder de Deus. Então, todo aquele povo aderia à sua fé naquilo que aquele mágico fazia, porque eles achavam aquilo interessante e ficavam admirados com a mágica dele. De repente, aparece alguém que faz mágicas muito mais importante do que a dele, só que não era mágicas do modo que eles viam aqueles homens fazer, porque não era feitiçaria, não era mágica nenhuma, não era magia, muito diferente do que eles faziam, era exatamente o verdadeiro poder de Deus operando os sinais. Significa que o que eles faziam, Filipe, no caso que estava ali, era tudo transparente.
Não existia nada escondido, não existia nenhuma maracutaia por trás. Era uma coisa que a gente via, se percebia que não era feita por ele mesmo, mas era por algo extraordinário que existia na vida dele, que era a manifestação do poder de Deus, que através dele operava os milagres e as maravilhas na vida das pessoas. Então todo mundo resolveu mudar de ideia. Ao invés de seguir aquele mágico, de acompanhar e de ver as mágicas dele, resolveram seguir a Filipe. E ficavam extasiados diante do que viu, porque coisas semelhantes, igual Filipe estava fazendo, eles nunca tinham visto. E Filipe fazia questão de pregar o evangelho, de pregar o reino de Deus para eles também. E deixar bem claro que aquilo não era ele que estava fazendo, mas era o poder do Senhor Jesus. Aquele que tinha sido morto e foi ressuscitado. E que ele continuava operando os sinais através das pessoas. E olha que o que Filipe fez foi de uma forma tão extraordinária que até o próprio mágico resolveu seguir ele. Então aquele homem, Simão, ele já era aderindo àquela fé, estava seguindo Filipe de olho regalado diante de tudo o que acontecia. Porque Filipe pregava e praticava aquilo que ele ensinava. E Filipe também estava batizando muita gente, porque ele estava pregando a salvação. E a salvação vem também por meio do batismo. E aquele povo estava aceitando o batismo. Aí, Simão também quis se batizar. Significa que aparentemente ele havia se convertido, aderido à fé que Filipe pregava, quem sabe com a mesma intenção de um dia fazer as mesmas coisas com Filipe. Significa que ele chegou à conclusão do que o que ele estava fazendo não era nada. Não era nada significante como o que Filipe fazia. Então, ele resolveu seguir a Filipe. Olha o que diz o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Prosseguindo, segundo título, Pedro e João em Samaria. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim.
Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Olha só, veja que interessante. Filipe, como nós vimos anteriormente, ele não era nenhum apóstolo. Ele era um dos diáconos que foi escolhido depois da descida do Espírito Santo. E quando ele estava em Samaria, que estava fazendo grandes proezas, os apóstolos que haviam ficado em Jerusalém ficaram sabendo. Então eles resolveram ir até Filipe para dar suporte, porque aonde Filipe estava tinha muita gente para atender, e ele estava ali atendendo aquele povo, mas até o momento o Espírito Santo não havia descido sobre aquele povo. Filipe apenas tinha batizado eles em água, nas águas. Não tinham recebido o batismo pelo poder do Espírito Santo. Então, quando os apóstolos souberam disso, resolveram ir para lá, que foi Pedro, que no caso ali estava representando a liderança, e João. Quando Pedro e João chegaram lá, além deles fazerem o que Filipe fazia, que era pregar o evangelho e curar muitas pessoas, eles resolveram também clamar para que o Espírito Santo descesse sobre aquelas pessoas. Então, quando eles colocavam a mão na cabeça das pessoas, o Espírito Santo já se manifestava na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas já eram batizadas pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. Então, os apóstolos iam colocando a mão na cabeça das pessoas e o poder de Deus já se manifestava ali na vida deles, e começavam ali a receber poder do Espírito Santo. E Deus estava usando ali Filipe e aqueles apóstolos que chegaram ali de uma forma tremenda. E todo aquele povo sendo cheio da presença de Deus. Porém, Simão, aquele considerado mágico, que aparentemente havia se convertido, era aparentemente porque ainda não era de coração, vendo tudo aquilo acontecer, chegou diante de Pedro e quis comprar. Ele quis comprar aquele dom que existia neles, nos apóstolos, de colocar as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo descer. Então ele quis fazer uma espécie de negociação, pagar para Pedro, liberar esse dom para ele. Na hora que ele falou aquilo, imediatamente Pedro repreendeu. E Pedro repreendeu de uma forma muito severa. Olha o que foi que Pedro disse para ele. Quando Simão falou para Pedro, dizendo: concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro foi e falou para ele: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Na mesma hora, é como que Pedro estivesse amaldiçoando aquele homem. E falou para ele, por que ele estava dizendo aquilo? Porque ele estava querendo comprar o dom de Deus por meio daquele dinheiro dele. Aí ele disse para ele, Pedro, falando para Simão, que ele não tinha parte nenhuma no ministério deles, porque ele estava demonstrando ali ser uma pessoa de coração corrupto e não convertido, e que ele tinha mesmo era que se arrepender dos seus pecados, da sua maldade, ou seja, se converter ao Senhor, para que ele recebesse o perdão do intento do coração dele. Amados, Pedro falou de uma forma tão severa para aquele homem e ainda disse para ele que o que tinha na vida dele demonstrava ser um fel de amargura e laço de iniquidade, porque ele estava querendo fazer uma coisa sem ter sido ele convocado por Deus, sem ter sido escolhido por Deus, e queria usar por meios de dinheiro, de valores. Ele estava ali invertendo
revertendo a situação. Ele estava usando meios corruptos para atuar nas coisas consagradas a Deus. Então, quando Pedro falou pesado para aquele homem, o que foi que ele fez? Ele se arrependeu e ainda pediu os irmãos que orassem para ele, para que aquelas coisas pesadas que Pedro falou para ele não atingisse a ele, para que ele não sofresse as consequências do peso daquilo que Pedro disse a respeito dele. Então, queridos, às vezes as pessoas pensam que as coisas de Deus é assim, feita de qualquer jeito, de uma forma relaxada, ou feito porque fulano merece, fulano é digno, fulano tem poder, fulano isso, aquilo, outro. Não. Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer mesmo. Deus escolhe aqueles a quem Ele quer. Porém, tem muitos que acham que pode conquistar o coração de Deus pela sua própria capacidade, pelo seu próprio talento ou pelo seu próprio recurso. Mas não é, queridos. O nosso objetivo maior é de deixar Deus trabalhar em nós. E você que deseja receber o Espírito Santo de Deus, nunca se acha capaz, competente, digno, merecedor, porque nada disso nós somos. Agora Deus usa você é porque Ele quer te usar. Deus quer te usar, Deus quer te dar os dons que você precisa, Deus quer liberar as suas bênçãos na sua vida, é pelo querer dEle e não por merecimento de ninguém. Amém? Nós vamos invocar a Deus para que Ele venha derramar também desta porção do seu Espírito sobre sua vida, sobre a vida de todos nós, para que sejamos usados pelo poder de Deus, não mediante os nossos merecimentos, mas é porque a graça de Deus é infinita sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ele e daqueles que Ele quer honrar. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, Tu és o Deus infinito, Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus bondoso. Nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos, porque nós percebemos, Senhor, que Tu usa as coisas insignificantes para que se torne coisas grandiosas. Tu usa os pequeninos para que sejam eles exaltados, Senhor. Como Tu falaste, Jesus, na Tua palavra, que o Senhor usou os pequeninos para poder exaltar. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque naquela época Tu escolheste os apóstolos, homens insignificantes, homens sem estudo, homens que não eram letrados, mas Tu escolhestes foi eles, Senhor, para derramar do Teu Espírito Santo e usar eles para derramar do Teu Espírito sobre a vida de tantas pessoas. Pedro, um homem letrado, um homem considerado analfabeto mesmo, mas era ele quem Tu colocou como liderança, Senhor, para que através dele muitas pessoas recebessem os dons do Teu Espírito Santo, recebessem o fogo, o batismo do Teu Espírito. Eu te peço, Senhor, que Tu venha derramar do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de todos estes que nos ouvem neste momento, que eles recebam da abundância, do poder e da autoridade do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado na vida de cada um. Abençoa, Senhor, estes Teus filhos. Usa eles, meu Deus, derramando, Senhor, a força do Teu Espírito Santo sobre eles, animando, encorajando, Senhor, para que eles possam, meu Pai, se levantarem, se erguerem, Senhor. Eu te peço para que Tu venha usar, Senhor, cada um, mediante, Senhor,
a escolha que tu fizeste nas suas vidas. Que eles venham ser um instrumento de bênçãos. Bênçãos para suas vidas e bênção para a vida dos seus. Que eles venham ser bênção para vidas de muito. Anima, Senhor, aquele que está desanimado. Fortalece aqueles que se encontram fracos. Encoraja aqueles que se encontram amedrontados, Senhor, para que eles recebam a autoridade do Teu Espírito Santo na sua vida. É o que eu te peço, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Queridos, receba a fortaleza do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.